A paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite a todos. Gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite uma palavra que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. E nós vamos ler o versículo de número 20. Lucas, capítulo 15, o verso de número 20, que nos diz assim: Ele, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Meus amados irmãos, eu gostaria de compartilhar essa palavra que Deus colocou no meu coração nesse dia, uma palavra muito conhecida dos irmãos que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, que o subtítulo diz O Filho Pródigo. Essa passagem que nós conhecemos muito bem nos narra a história de um homem que tinha 2 filhos. E esta parábola, ela está fazendo uma comparação entre o reino de Deus e o reino dos homens. Ou alguém que se afastou da casa do Pai ou da igreja. E nós vamos ver alguns motivos que levaram um desses filhos a se afastarem. A Bíblia diz que o mais moço, estando na casa do seu pai, ele chega para o seu pai e diz: Pai, eu não estou feliz aqui. Eu não estou contente. Nós já entendemos que era uma família bastarda, era uma família rica que tinha tudo. E ele olhou para o seu pai e disse: Pai, dá a minha parte da herança, porque eu vou embora daqui. Eu não estou contente na tua casa. E a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que este pai, mesmo podendo repreender o seu filho, ele deixou que o seu filho partisse. Dividiu os bens entre ele e o seu irmão mais velho, e a Bíblia diz que ele partiu para uma terra longínqua, distante, e chegando nessa terra, ele gastou todo o seu dinheiro, toda a parte da sua herança, com coisas que não agradavam nem a Deus e nem ao seu pai. E a Bíblia diz que bateu uma grande fome naquela cidade. Uma grande necessidade alcançou aquele moço de forma que ele se obrigou a pedir serviço, trabalho a um dos cidadãos daquela cidade. E o único trabalho que ele conseguiu arrumar, longe da casa do seu pai, foi apacentar porcos. Desse dia em diante, meus amados irmãos, ele passou dias de amargura, porque sem dinheiro, sem amigo, trabalhando agora em um serviço que não era um serviço agradável de se fazer. E além de não ser agradável, a Bíblia diz que ele via os porcos comerem e sentia desejo de comer as frutas, as bolotas que os porcos comiam. E a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. Nesse momento que ele está sozinho, sem dinheiro, ele lembrou-se não da casa do seu pai, não da abundância que tinha em sua mesa, mas lembrou da abundância que tinha os empregados, os funcionários da casa do seu pai. E ele diz: muitos trabalhadores do meu pai têm abundância na sua mesa, e eu aqui pereço de fome. E a Bíblia diz que ele toma uma decisão, porque ele cai em si, e ele diz: já sei o que eu vou fazer. Eu vou me levantar, vou ir ao encontro do meu pai e vou dizer: Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas se tu pode me aceitar, faz-me como um dos teus empregados. E a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que esse arrependimento fez com que aquele jovem retornasse para a casa do seu pai.
E a Bíblia diz que quando o seu pai de longe o viu, percebam uma coisa, só se enxerga alguém de longe quando está esperando. O seu pai estava esperando por ele. E quando ele viu o seu filho, chegou, abraçou, beijou ele. E aquele ensaio que ele, todo aquele ensaio que ele havia feito para dizer ao seu pai, não foi necessário dizer, porque ele ensaiou várias vezes, mas as frases ficaram pela metade. O seu pai o abraça, o beija, o recebe gostoso, troca-lhe a roupa, as sandálias, coloca-lhe um anel no dedo e traz de novo para sua casa. Eu quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo nessa noite, que quem sabe você é um filho pródigo, quem sabe o descontentamento aconteceu dentro da casa do Pai, porque muitas das vezes, meus amados irmãos, a gente passa por provação dentro da casa do nosso Pai, dentro da nossa igreja, dentro do nosso ministério. E este descontentamento fez com que você se afastasse da casa do Pai, da presença de Deus, e foi para um lugar distante. Quem sabe você que está me ouvindo aí nessa noite, está trabalhando em um serviço, um trabalho ao qual você não gosta, está vivendo uma vida da qual você não gosta, mas eu quero dizer para você nessa noite, tome uma decisão. Você já está caindo em si através dessa mensagem. Levante-se, vá ao encontro do seu Pai, porque enquanto você está indo, Ele já está te esperando de braços abertos. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, não é tempo de nós nos afastarmos da presença de Deus, da presença do Pai. Não importa o motivo, a razão da qual você deixou a casa do Pai. Quem sabe o seu coração o enganou, porque a Bíblia vai dizer que o coração é mais enganoso do que qualquer coisa. Quem sabe você se decepcionou com seus irmãos. Quem sabe você queria fazer outra coisa na vida, se achou novo demais para estar fazendo as coisas do Pai. Mas é tempo de você voltar, porque o Pai está te esperando de braços abertos. Há uma casa preparada para você. O Pai nunca esqueceu de você. Deus nunca esqueceu de você. E Ele está falando contigo nessa noite, dizendo, volta de novo para a minha presença. Ele está dizendo para você nessa noite, vem para casa, que eu estou te esperando. Eu estou te esperando de braços abertos, não haverá condenação para ti. Porque o nosso problema, meu querido e minha querida, quando nós erramos, quando nós pecamos, o nosso maior erro é, em vez de nós corrermos para a presença de Deus, para a presença do Pai, nós corremos, nos distanciamos. Mas eu quero dizer uma coisa para você, o Pai está te esperando nessa noite. O Pai está te chamando de novo. Ele quer colocar um anel no teu dedo, quer colocar sandália nova, roupa nova, quer te fazer um novo homem, uma nova mulher. Não dê ouvidos ao que os irmãos vão falarem. Não importa o que tenha acontecido com você, importa que o Pai está no caminho de braços abertos dizendo, vem para casa, que eu estou com saudade de você. Vem para casa, porque eu ainda te amo. Meu querido, minha querida, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, o seu ministério, a sua vida. Não se esqueça que você tem uma alma preciosa para o Pai e que há muito trabalho ainda para você fazer. Que Deus te abençoe e te guarde. E não se esqueça, o Pai está te esperando de braços abertos, sem nenhuma condenação, porque o sangue de Jesus
nos purifica de todo o pecado. Que Deus abençoe você e a paz do Senhor a todos.